Governador Jorginho Melo está no sul catarinense, se reúne com prefeitos e faz liberações de verbas e você vai ver também. Pesquisa mostra que aumentou o número de lares com internet no país. A fila para saber se tem doenças ou não relacionadas ao sono cresce cada vez mais no Sistema Único de Saúde. A FASC completa 50 anos e tem o projeto A FASC Solidária para doações de roupas para a comunidade carente da região. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Hoje, quarta-feira, dia 18 de maio de 2023, 1h da tarde, mais 16 minutos. Estamos chegando com mais uma edição do Informe Região para você. E lembrando, né, como a gente já deu na manchete, daqui a pouco a gente amplia essa informação. O governador Jorginho Melo hoje visita a região da ANREC, aqui no sul catarinense. Amanhã ele visita a AMESC. Já já a gente amplia essas informações, inclusive com a fala do governador, que hoje pela manhã recebeu a imprensa e a gente estava por lá. Mas já adiantando, nas reuniões, o governador já liberou 5 milhões de reais para a reconstrução de 4 pontes no município de Orleans, que foram aí destruídas com as chuvas do mês de março. O prefeito do município, o Jorge Có, já informou através das redes sociais essa liberação, assim como o prefeito de Forquilinha, o Neguinho, também já confirmou que o governador, na sua reunião particular com ele, também fez a liberação dos valores para o término das obras do aeroporto Dionísio Freitas, aqui na região sul. Se ele se tornará novamente um aeroporto de voos regulares ou não, só o futuro dirá. Mas o governo do estado fez a liberação do dinheiro. Mas já já o governador também fala com a gente sobre essas liberações e determinações de como gastar o dinheiro público liberado pelo governo do estado. A ONU fez um alerta para o aumento recorde de temperatura no mundo nos próximos anos. A previsão é que o período até 2027 seja mais quente desde o início dos registros. A Organização Mundial Meteorológica afirmou que as temperaturas globais devem bater taxas recordes nos próximos 5 anos por causa dos gases que causam o efeito estufa e do fenômeno El Niño. No novo estudo da OMM, há uma probabilidade de 66% de a média anual de aquecimento ultrapassar o limite de 1,5 graus entre 2023 e 2027, valor que é considerado o limite seguro das mudanças climáticas e também o limiar de aumento da taxa média de temperatura global, estipulado para até o final do século, com o objetivo de evitar as consequências da crise climática provocada pelo homem em razão da crescente emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Essa taxa, por sua vez, é medida em referência aos níveis pré-industriais, a partir de quando as emissões de poluentes passaram a afetar significativamente o clima global. No ano passado, a temperatura média global já foi de 1,15 graus acima da era pré-industrial. Com a previsão de um aquecimento que ultrapassa 1,5 graus, as consequências serão de anomalias nos regimes de chuvas em vários pontos do mundo, inclusive na região amazônica, no norte do Brasil, onde a previsão é de que chova menos. Mas quando isso pode acontecer é incerto, apenas que pode ser dentro desses próximos 5 anos, caso não haja cumprimento das medidas do Acordo de Paris. O relatório da OMM é baseado em cálculos de 11 diferentes centros de ciência e do clima em todo o mundo. Gente, desculpa, na abertura eu falei quarta-feira, mas não é não, hoje já é quinta, quase final de semana, quase aí chegando a sexta-feira, desculpa pelo equívoco, hoje é quinta-feira, dia 18 de maio de 2023. Mais uma vez, desculpa. Voltando aqui, então,
Um dos principais vilões da poluição mundial é o plástico, mas um levantamento realizado pela ONU sugere que os casos e os cuidados sejam feitos da melhor forma. A poluição pode ser reduzida drasticamente até 2040. De acordo com um relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em 17 anos, ou seja, até 2040, a poluição plástica global pode ser reduzida em 80%. Mas, para que isso possa acontecer, as mudanças devem ser feitas. Segundo a agência, são práticas e acessíveis, começando por eliminar plásticos desnecessários, como embalagens em excesso, e seguindo com o aumento da reutilização desses materiais, aumento da reciclagem e substituição dos plásticos por alternativas mais ecológicas. Esses movimentos, impulsionados por políticas governamentais e reformulações na indústria do plástico, reduziriam a poluição plástica para 40 milhões de toneladas em 2040. O número ainda seria assustador. Contudo, atualmente, a produção de plástico anual é de 430 milhões de toneladas, sendo 2/3 produtos de vida curta, que logo são descartados. Além disso, o corte de 80% evitaria 500 milhões de toneladas de emissões de CO2 por ano. Mesmo após 193 países concordarem em acabar com a poluição plástica em um tratado histórico realizado em março do ano passado, as negociações para um acordo juridicamente vinculante até 2024 estão em andamento. O relatório da ONU estimou ainda que, se apenas for aumentada a reutilização de plásticos, isso poderia reduzir em 30% a poluição, também até 2040. Se juntar com a reciclagem, o número aumentaria para 50%. O estudo ainda completa dizendo que a substituição de recipientes de comida por materiais alternativos, como o papel ou materiais compostáveis, pode reduzir outros 17% da poluição. Ou seja, a cada dia que passa, sentimos a necessidade de cuidar do nosso planeta e é quase que inimaginável pensar nisso sem colocar em xeque o uso desnecessário e abundante do plástico, que é despejado de maneira errada na natureza. A capacidade de leitura de alunos do 4º ano do ensino fundamental de 57 países foi avaliada em um estudo internacional de progresso em literatura. Os resultados foram divulgados e marcam a estreia brasileira na avaliação existente desde 2001. No exame Pearce, que mede habilidades de leitura de alunos de 9 a 10 anos de idade do 4º ano do ensino fundamental, o país está bem abaixo da média, com 419 pontos, atrás de países pobres como o Azerbaijão e o Uzbequistão. Os dados individuais são preocupantes porque 38% dos estudantes brasileiros não dominavam as habilidades mais básicas de leitura e só 13% foram considerados proficientes. Já os melhores desempenhos foram registrados em Singapura, Hong Kong, Rússia, Inglaterra e Finlândia. O teste avalia a capacidade das crianças compreenderem textos, estabelecerem conexões entre as informações lidas e desenvolverem um senso crítico a respeito de um conteúdo. A prova é aplicada nas redes pública e privada, com questões dissertativas e mais complexas do que as usadas nos exames nacionais de leitura, como o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. A seguir, aumenta o número de lares com internet no país. Hoje, com a tecnologia, uma mensagem pode chegar do outro lado do mundo e salvar uma alma e ajudar uma pessoa por meio da fé. A fé tem que existir, pessoal. Quando não tem fé, não tem milagres. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela tem que ser misturada com a fé.
A palavra é poderosa, mas ela só funciona com a fé. É a mesma coisa você ter um carro potente na tua mão. Se você não colocar combustível nele, ele não sai do lugar. E a mesma coisa a fé. Você pode ter a fé, mas se você não crer na palavra, você também não sai do lugar. A gente precisa colocar a fé em ação e aí o nosso Deus, ele vai operar maravilhas. Diga amém, Jesus. Meus amigos, um presente muito lindo que Deus me permitiu produzir para dar para todos aqueles que querem aprender um pouquinho mais da Escritura Sagrada, do que se pode, que não se pode. Minha resposta de A a Z, ou seja, do alfa ao ômega, completo daquilo que Deus tem me ensinado durante tantos anos pregando e que eu tenho ministrado nos programas de televisão, pela internet, por todas as partes. E eu então condensei aqui e estou dando as respostas e já está na mão do povo a partir de agora, pela Graça Editorial, pelo WhatsApp e também no Shopping do Povo. Em breve, queira Deus que esteja em todas as livrarias. Minha resposta do alfa ao ômega, de A a Z, para poder solucionar todas as suas dúvidas. E o bom, que todas elas conduzem você a Cristo. Ou, melhor, trazem Cristo para o seu coração com a solução para os seus problemas. Deus abençoe vocês. Olá, minha amiga Mulher que Vence! Eu me chamo Ivonete Santos e sou coordenadora responsável aqui das Mulheres que Vence de Criciúma. E temos a agenda toda especial. Nesta quinta-feira, às 19h30, estarei juntamente com a equipe de louvor, equipe de coreografia, ali na nossa IGD Içara. O endereço é Rua 7 de Setembro, 600, ali bem no centro. Estarei ali juntamente com a irmã Cristiana e com o pastor também que vai estar ali recepcionando, o pastor Ednei, todas as mulheres que se achegarem ali, e vai ser bênção em nome de Jesus. E não vá sozinha, convide uma amiga, que vai ser com o tema todo especial, Aviva, Senhor, a nossa fé, no meio dos anos. E ali vai ter uma palavra toda especial, onde o Senhor também vai operar grandemente. Então, te espero lá, em nome de Jesus. Um levantamento realizado por um site de notícias do Brasil mostrou que mais de 12 mil brasileiros aguardam na fila para realizar a polonissonografia, isso mesmo, conhecida como o exame do sono. O estudo inclui 10 estados, mais o Distrito Federal. Os outros 9 não divulgaram os dados porque não realizam esse tipo de exame na rede estadual. Como parte das informações foi repassada que a fila no país deve ser ainda maior, uma vez que dados específicos dos municípios, que em alguns casos possuem sistemas próprios, não foram considerados no levantamento. O número, porém, já pinta uma realidade bastante penosa para quem precisa realizar o diagnóstico de distúrbios relacionados ao sono. Problemas que vão desde a insônia, ronco, apneia, que pode até mesmo provocar um risco maior de a pessoa se envolver em acidentes graves causados pelo cansaço, como batidas de carro. Justamente por ocasionar esses problemas de saúde, é importante conversar com o seu parceiro ou parceira sobre a situação e a necessidade de realização do exame do sono. Segundo os especialistas, geralmente um ronco ocasional não é motivo de alarde, mas quadros constantes de irritabilidade, cansaço extremo, sonolência ao longo do dia e paradas de respiração ao longo da noite podem indicar que algo está errado. De acordo com o Ministério da Saúde, em todo o Brasil, o SUS tem cerca de 100 centros para a realização de procedimentos.
Um estudo feito por pesquisadores da Unifesp, em São Paulo, detectou transtorno psiquiátrico como depressão, ansiedade e TDAH em dados genéticos. Para superar a limitação de uma das maiores dificuldades que pesquisadores da área de genética psiquiátrica enfrentam, que é diagnosticar o risco de transtornos psiquiátricos, os pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo decidiram apostar no estudo dos exossomos, que são pequenas vesículas carregadas de material genético que potencialmente contêm moléculas provenientes do sistema nervoso central. A análise dessas vesículas, que são capazes de ultrapassar a barreira estrutural que protege o cérebro de patógenos e toxinas, chamada hematoencefálica, e carregar pelo corpo pequenas moléculas de RNA, mostrou ser possível encontrar padrões associados com depressão, ansiedade e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, abrindo caminho para, no futuro, aprimorar o acompanhamento de pacientes e oferecer tratamento precoce. Os resultados do estudo foram publicados na revista Translational Psychiatry. Ainda não foi possível ter certeza de que os exossomos analisados vêm do cérebro, mas eles que conseguem regular a expressão dos genes em vários tecidos e podem estar implicados em mecanismos que aumentam o risco para transtornos psiquiátricos. Para chegar ao resultado, foram retiradas as vesículas extracelulares do soro sanguíneo de um grupo de 116 jovens em 2 momentos, separados por 3 anos, sendo este período na adolescência e no início da idade adulta. Dessas vesículas foram extraídas os micro-RNAs, que foram sequenciados tanto para analisar a variação ao longo dos anos, quanto para identificar associações com transtornos psiquiátricos. No grupo chamado incidente, ficaram aqueles que só apresentaram algum transtorno no segundo momento analisado. Já o remitente reuniu participantes com diagnóstico positivo apenas na primeira análise. E, por fim, no persistente, estavam aqueles diagnosticados nos 2 momentos analisados. As diferenças entre os micro-RNAs nesses grupos foram comparadas, mas os pesquisadores não encontraram dados estatisticamente significantes. Na segunda abordagem, o estudo buscou identificar micro-RNAs associados a transtornos específicos no mesmo ponto de tempo. Em cada momento, foram comparados indivíduos com diagnóstico de depressão, transtorno de ansiedade e TDAH versus aqueles que não apresentavam as doenças. No início da adolescência, os pesquisadores encontraram o micro-RNA MIR328 diferencialmente expresso nos grupos de pacientes com e sem TDAH. Já na fase adulta, foram identificados micro-RNAs associados à depressão e aos transtornos de ansiedade. Para expandir a análise e confirmar os resultados obtidos em outras fases da vida dos pacientes, a ideia dos pesquisadores é aumentar o tamanho amostral, tanto com os dados já disponíveis, como com uma nova etapa de coleta, que inclui os mesmos indivíduos adultos e seus filhos. Além da expressão de micro-RNAs, devem ser analisadas ainda outras informações para entender as doenças psiquiátricas de forma mais integrada, incluindo dados genômicos, RNAs expressos e de metilação de DNA ao longo do tempo, além de fatores ambientais, como condição socioeconômica, exposição a abuso de drogas e a maus tratos na infância e adolescência, bullying na escola e a pandemia de Covid-19. Cerca de 60 milhões de domicílios brasileiros já contam com conexões à internet, cerca de 27 milhões a mais do que em 2015, quando as pesquisas começaram a serem realizadas. Segundo os dados da pesquisa TIC Domicílios 2022, o número de residências com acesso à internet no Brasil chegou a 80%. Ou seja, em números absolutos, são 60 milhões de domicílios conectados, cerca de 27 milhões a mais que em 2015, quando a pesquisa começou a ser feita. De acordo com o levantamento, a conectividade dos domicílios é maior na área urbana, sendo 82% das residências com internet. Já na zona rural, a inclusão digital chegou a 68% dos domicílios.
Ao se tratar das regiões brasileiras com o maior número de conexões, a ordem pode surpreender, já que, em primeiro lugar, aparece a região Centro-Oeste, que apresenta a maior quantidade de residências com acesso à internet, tendo 83%. Na segunda posição, aparece o Sudeste com 82%. Seguida pela região Sul, onde 81% das residências têm internet. Nas duas últimas posições aparecem o Nordeste com 78% e o Norte com 76%. Segundo o levantamento, os principais tipos de conexão utilizados são fibra ótica ou cabo e rede móvel 3G e 4G. Sabe-se que a possibilidade de acessar a internet, seja em casa, na escola ou através de um celular, é essencial para toda a população brasileira. Mas muita gente ainda não tem acesso. Isso porque a conectividade faz parte da rotina de 149 milhões de pessoas. Desse total, 62% dos usuários utilizam a internet somente pelo aparelho celular. Apesar do alto índice de conexão em todo o país, os números mostram a desigualdade na inclusão digital da população. Entre as causas da desigualdade e do acesso estão deficiências de qualidade e distribuição do sinal e o custo do serviço e dos equipamentos. E atenção, o governo de Uruçanga, através da Secretaria Municipal de Educação, informou que está aberto o processo seletivo simplificado em caráter de emergência destinado à admissão de nutricionistas para atuarem durante o ano letivo de 2023. O edital completo, com remuneração, regras e atribuições do cargo e também a lista dos documentos necessários, pode ser encontrado no site da Prefeitura Municipal, uruçanga.sc.gov.br. A seguir, Caixas Solidárias da FASC à espera de doações. Não tem algo mais importante do que você ter paz com Deus. Quando você tem paz com Deus, você tem acesso a todas as bênçãos do Pai para você. Todas. É quando você se santifica. É quando você obedece a palavra. Você tem paz com Deus quando você está fazendo a vontade dEle, quando você está agradando a Deus, querido. Esse é o nosso tempo. Esse é o nosso tempo. Aconteça o que for, venha o que vier, mantenha firme a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Fica pertinho de Deus, tenha paz com Deus. E aí, meu querido, o Senhor abençoa você. Santa Catarina é um estado peculiar. Situado na região sul do Brasil, surpreende pela variedade das paisagens naturais e riqueza ambiental. O povo catarinense é alegre e hospitaleiro, resultado de uma mescla de 23 etnias bem distintas, que apresentam costumes e festas animadas. No centro de Florianópolis, você acompanha as reuniões na Igreja da Graça de Deus, que fica na Rua Arcipreste Paiva, 135. Olá, minha amiga Mulher que Vence! Eu me chamo Ivonete Santos e sou coordenadora responsável aqui das Mulheres que Vence de Criciúma. E temos a agenda toda especial. Nesta quinta-feira, às 19h30, estarei juntamente com a equipe de louvor, equipe de coreografia, ali na nossa IGD Içara. O endereço é Rua 7 de Setembro, 600, ali bem no centro. Estarei ali juntamente com a irmã Cristiana e
com o pastor também que vai estar ali recepcionando, né? O pastor Ednei, todas as mulheres que se achegarem ali, e vai ser bênção em nome de Jesus. E não vá sozinha, convide uma amiga que vai ser com o tema todo especial, Aviva, aviva, Senhor, a nossa fé, né, no meio dos anos. E ali vai ter uma palavra toda especial, onde o Senhor também vai operar grandemente. Então, te espero lá, em nome de Jesus. Dos preços do azeite do macarrão na Europa podem causar um grande impacto nos preços desses produtos em várias regiões do mundo. Na Itália, o vilão é o macarrão. Lá, um adulto consome em média 23 quilos de massa por ano. Para se ter uma ideia da quantidade no Brasil, são apenas 5 quilos. O preço do alimento, que ainda é considerado essencial na mesa de qualquer italiano, subiu mais que o dobro da inflação. O assunto foi levado às autoridades responsáveis pelos preços do país, o Procon italiano, para que a alta seja explicada. Os fabricantes estão sendo acusados de inventar uma crise, com a justificativa de que tudo está sendo provocado pela guerra na Ucrânia. Mas já ficou provado que não tem nada a ver. O preço do cereal caiu 30% no último ano. A promessa de quem faz a massa foi de que a situação voltará ao normal. O consumidor espera. Já na Espanha, a esperança é que caia chuva. A seca está provocando sérios danos às oliveiras. O maior exemplo está em Jaén, no sul do país, que é a cidade que produz a maior quantidade de azeite de oliva no mundo. Mas desde o ano passado, houve uma queda de mais da metade, com aumento de 50% dos preços. Além da falta de chuva, as temperaturas de 40 graus não estão dando trégua à região. Na União Europeia, apenas a Grécia conseguiu manter a produção. Todos os outros países, como Portugal, reduziram a colheita de azeitonas. Uma oliveira consegue suportar altas temperaturas, mas precisa de mais água. E como os reservatórios da região estão baixos, apenas os moradores e os turistas têm o fornecimento garantido. Os agricultores não. E, de acordo com os serviços de meteorologia da região, os europeus não devem esperar que chova antes de setembro. A perspectiva, portanto, é que os preços continuem em alta. O governador Jorginho Melo está aqui na região e está em Criciúma, onde participa desde as 10 horas da manhã de reuniões com os 12 prefeitos que compõem a ANREC para saber as demandas de seus municípios. O governador Jorginho Melo marcou presença na região sul de Santa Catarina para se reunir com todos os prefeitos que fazem parte da Associação dos Municípios da Região Carbonífera ANREC. Ao longo do dia, ele irá se reunir com 12 prefeitos que estão na associação para ouvir as demandas mais importantes de cada cidade. Cada prefeito tem o seu desejo e eu vou dizer para ele o que nós vamos fazer e o que não dá para fazer. O Estado tem dinheiro para pagar, porque eu não vou pagar, como dinheiro não nasce em árvore, a gente vai pagar o que nós temos condições de ter caixa para isso. Estou fazendo um financiamento que não é para gastar com isso, não, é para gastar com revitalização de estrada. Vou fazendo um empréstimo de 1,5 bilhão para a previsão é gastar 1,2 bilhão na revitalização de todas as estradas de Santa Catarina, que estão uma vergonha. Também estão presentes na agenda o presidente da Casan, Laudelino de Bastos da Silva, o presidente da Celesc, Tarcísio Stefano Rosa, o secretário adjunto de Infraestrutura, Ricardo Granado, o secretário de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias, Beto Martins, além do secretário de Estado de Comunicação, João de Biasi, e o governador ainda salientou como o modelo de pagamento aos municípios não será mais o PIX, devido à falta de prestação de contas do sistema. Eu não admito que dinheiro público não tenha prestação de conta. Eu não posso enviar um dinheiro para alguém e não prestar conta.
E o Pix era assim. Então nós vamos ter um novo modelo simplificado, fácil de fazer, mas com muita responsabilidade para não dar encrenca para ninguém, nem para o prefeito e nem para o governo. Na sexta-feira é a vez de Araranguá receber a comitiva do governo. O encontro será na Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense, a ANESC. Nas próximas semanas, a agenda das reuniões com as associações dos municípios continua. A expectativa é visitar todas as regiões espalhadas por Santa Catarina ainda este ano. E como eu disse lá no comecinho, para você que perdeu, Forquilinha já anunciou que o governador vai liberar o dinheiro para terminar o aeroporto de Omício Freitas, e também Orleans já anunciou que o prefeito vai liberar, o governador, desculpa, vai liberar 500 mil reais para poder aí estar 5 milhões de reais, desculpa também, para continuar as obras de restauração de 4 pontes que acabaram caindo nas chuvas de março. Pelo menos o município de Orleans, de acordo com o prefeito Jorge Có, saiu muito contente dessa reunião, porque é um anseio da comunidade voltar aí a restaurar os acessos aos bairros do município que foi tão castigado por essas chuvas. Então, portanto, 2 já estão contentes. A gente, ao longo do dia, vai ficar sabendo o que os outros municípios vão ganhar, entre aspas, vão ter essa devolutiva dos seus impostos através do governo do estado para os municípios, e a gente informa tudo amanhã aqui certinho para você. E uma campanha bem legal, a FASC, que está completando seus 50 anos de prestações de serviços à comunidade de Criciúma, e também tem aí as suas ações com a Caixa Solidária. Elas estão espalhadas pela cidade a fim de arrecadar doações para os assistidos pela instituição. Em comemoração aos 50 anos da FASC, novas caixas foram colocadas ao longo da cidade para aceitar as doações e aí sim serem distribuídas à comunidade. Mas quem vai explicar um pouquinho mais sobre isso é a coordenadora da FASC Solidária, a Gladys Salvalage. Gladys, a gente está observando essas caixas, estão chamando a atenção, esse coração grande da FASC na cidade. Explica um pouquinho para a gente como é que está funcionando esse projeto. A nossa direção, sentou e projetou essas caixas em comemoração aos 50 anos da FASC. E a gente tem em alguns pontos da cidade, como na Praça Nereu Ramos, aqui na antiga prefeitura, os camelôs, a Feira Livre, porque às vezes as pessoas não conhecem essa região. Também a gente tem no Parque Altair Guide, que é o da Prefeitura, e também no Parque das Nações. E temos outras caixas, como na Unesc, mas essas de coração, conforme vão ficando prontas, a gente vai colocando pela cidade. Realmente é para chamar a atenção no sentido da grandiosidade que é a FASC, essa entidade que está comemorando 50 anos, e também porque o frio se aproxima. E o frio, a gente já sabe, o frio dói, Então a gente está aí nessa campanha, começou agora com os clubes de mães também, uma grande gincana, os clubes de mães estão arrecadando roupas de inverno. A gente pede para você que você tem em casa, não participa das atividades da FASC, mas está próximo a essas caixas ou quer fazer o bem, então é só chegar, vou mostrar aqui que é só abrir, Não sei se dá para pegar aqui, depositar nesse local. Toda semana o nosso pessoal passa nas caixas e arrecada, então, esse produto que vem para a FASC Solidária, que pode ser cobertores, roupas de cama, mesa, banho, roupas pessoais, principalmente de homens. A gente sabe que a gente tem muitos moradores de ruas na nossa cidade e que com o frio sempre vem procurar mais. Então a gente precisa da nossa sociedade, que é tão boa, que tem um coração tão grande quanto o da nossa caixa, para fazer o bem neste inverno. Ô Gladys, mas não só roupas de inverno, Porque a gente sabe que essa hora o pessoal está trocando o guarda-roupa, está trocando a estação. Pode ser doação de criança, pode ser de adulto, como você disse, utensílios domésticos e também os materiais domésticos, roupa de banho, enfim, porque as pessoas que vêm procurar a FASC Solidária, elas precisam de tudo um pouco, A gente tem um número muito grande de pessoas que vêm de outros estados para morar aqui, principalmente do Nordeste. O que é quente para nós, porque agora está fresquinho para a gente, já é frio para essas pessoas. Então elas vêm muito aqui na Solidária procurar. E aqui a gente tem o talher que você não usa mais, a panela que você não usa mais. Eu digo tudo que você não usa na sua casa. Há mais de um ano você pode fazer o bem. Fazer o bem faz muito bem. Para quem faz, e principalmente você pode fazer a diferença na vida das pessoas.
Então tá certo, só deixa um telefone de contato caso alguém queira dar algum material maior, enfim, conversar com vocês e até mesmo saber um pouco mais sobre a FASC Solidária. Existem empresas também que estão em busca de doações, né, Gladys? A dona Adriana Salvaro sempre coloca para a gente explicar também que, por exemplo, se a pessoa tem um sofá, uma geladeira, um móvel que está em boas condições, claro, liga, a gente agenda o caminhão, não é, eu quero que tire hoje, não é assim. É com a disponibilidade do nosso carro, né? Então, a gente vai até a casa da pessoa, verifica se tem condições. A nossa assistente social já fez a triagem e aí fica bem fácil para que já vá direto para a casa da pessoa, que a gente faz isso. Telefone eu dou o meu pessoal, 996-318600. Pode ligar, entrar em contato com a gente via WhatsApp e fazer a diferença na vida das pessoas. Então tá certo, Gladys, obrigado pelas informações. Então você que estiver aí fazendo a arrumação de troca de estação em casa, tá com aquele jogo de lençol que não tá mais legal, não quer servir mais, tanto adulto quanto infantil, cobertores, enfim. As caixas estão distribuídas nos parques da cidade, aqui da área central, Altair Guide e também o Parque das Nações, a Praça Nereu Ramos, aqui na antiga prefeitura e em breve em mais localidades. Mas qualquer coisa, qualquer dúvida, entre em contato com a FASC Solidária e mais, o importante é você não deixar de fazer a sua doação. Voltamos ao estúdio. É isso mesmo, não deixe de fazer a sua doação, é super importante. As caixas, como a Gladys disse, estão em locais estratégicos de fácil acesso para você fazer a doação. É só colocar numa sacolinha, deixar lá que eles aproveitam de tudo um pouco para tanta gente que precisa. E se você tem móvel em bom estado que pode doar, liga lá na FASC que eles fazem o recolhimento mediante agendamento, tudo certinho, para você não jogar também em lugar errado, em terreno baldio, para fazer o descarte correto, ou melhor, a reutilização do que para você não serve mais, para alguém pode ser aí de extrema importância. E com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta quinta-feira. Lembrando para você que daqui a pouco tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus às 2 horas. Você quer acessar essas e outras notícias, acompanhe a gente nas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, para vídeos da nossa programação e salas de entrevistas e outros também você encontra no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto dentro do Boletim Primavera, mas antes ainda tem a Hora da Graça de Deus, o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus agora às 2 horas da tarde, muito mais na nossa programação que é voltada para você e para sua família. Um grande abraço, fique com Deus, uma boa tarde de quinta e até amanhã para a gente encerrar a semana. Tchau!